fãs, críticos e especialistas de cinema direcionaram energia considerável definindo o folk horror, uma forma de produção cultural que surgiu pela primeira vez no final da década de 1960 e renasceu na segunda década dos anos 2000. Como qualquer gênero, é importante conhecer sua história para entender o termo. O marco na nomeação do folk horror é um influente documentário de 3 partes da BBC, A History of Horror, do escritor e ator britânico Mark Gatiss, transmitido pela primeira vez em 2010. Perto do final da segunda parte, intitulado Home Counting Horrors, Gatiss entrevista o diretor do clássico Estigma do Satanás, de 1971, que afirmou estar tentando fazer um filme de terror folclórico. Apesar dessa entrevista ser frequentemente citada como a origem do termo, essa denominação para o filme de Piers Haggard surgiu pela primeira vez em uma publicação da Kine Weekly, escrita por Rod Cooper na década de 1970, mostrando que o uso autoconsciente do termo existe desde os primeiros dias de existência do subgênero. No entanto, o folk horror não é fácil de definir como outros subgêneros do terror, mesmo que imagens assustadoras de campos e florestas estranhamente silenciosas, e a sensação iminente de ameaça flutuando pelo ar seja facilmente relacionada ao subgênero mais enervante do cinema. Eu sou Julia Gavilan, e esse é o Mais Que Um Filme. Em A History of Horror, Gatiss explora com perspicácia o terror em muitos países. Entretanto, para se aprofundar no folk horror, é importante se aventurar pelo terror britânico, especialmente as produções da Hammer Horror Productions. Atualizando diversos monstros feitos pela Universal Studios nos Estados Unidos em 1930, a Hammer Films era sinônimo de terror britânico no final da década de 1950 até a década de 1970. Já em seu primeiro lançamento, A Maldição de Frankenstein, a companhia de cinema abriu novos caminhos em relação ao sangue e violência no terror ao filmar a produção em cores, se tornando um dos primeiros filmes com cor a conter cenas com sangue. Dirigido por Terence Fisher, a produção lançada em 1957, estrelada por Peter Cushing e Christopher Lee, encaminhou o trio para se tornar os principais nomes da Hammer Films na década seguinte. A partir daí, as produções cinematográficas da companhia dominaram o cinema britânico até meados da década de 1960, com histórias sangrentas e cenas horripilantes que nem sempre foram recebidas com entusiasmo pelos críticos, apesar do constante interesse do público. Estranhamente, o folk horror surgiu no cinema britânico na época que essa dominância começou a diminuir. Porém, o subgênero deve muito de seu tom e estilo aos influentes filmes feitos na era de ouro da Hammer Films. Ao abordar esse novo tipo de terror, Gatiss os classifica como histórias que fogem dos clichês góticos. Além do próprio cinema, a cena musical britânica estava experimentando um renascimento do folk no final de 1960, explorando antigas canções folclóricas em seus trabalhos. A Grã-Bretanha também testemunhou o nascimento do neopaganismo, conhecido como Wicca. Partindo de muitas tradições religiosas antigas, o neopaganismo se tornou muito popular entre os jovens das Ilhas Britânicas, que estavam explorando as crenças regionais mais antigas. Como o cinema tende a espelhar o que a sociedade produz, era uma questão de tempo para os filmes misturarem o terror de sucesso da Hammer Films com o ressurgimento dessas crenças. Certamente, uma característica central do folk horror é a presença do folclore na narrativa do filme. Em primeira instância, o folk horror está enraizado no conto popular sombrio, em histórias comunais assustadoras que ocupam o limiar entre o real e a ficção. A função do folclore nos textos de terror folk é complexa, mas não deixa de ser fundamental para a tarefa de definir o subgênero. O folclorista Simon J. Bronner argumenta que, enquanto por um lado o folk designa um grupo ou comunidade de pessoas, ele também pode ser interpretado como um adjetivo para tradicional, ligado aos processos de transmissão intergeracional e cultura localizada. E, de fato, o folk horror é distinto por enraizar o terror em uma comunidade local unida por contos herdados. Gantz Smithins, professor em estudos bálticos da Universidade de Washington, descreve a invocação do folclore ao ambiente rural como folclorismo, que nomeia um uso consciente do folclore para fins particulares. Segundo ele, o folclore consciente é um portador do passado e do mundo pré-moderno, trazendo a impressão de tradição imutável e estável para o presente.
é uma repetição da tradição popular como símbolo de cultura étnica, regional e nacional. Alguns textos de folk horror não apenas servem como prática folclórica, mas também representam uma prática contínua de folclorismo na narrativa. Lançado em 1973, O Homem de Palha acompanha o Sargento Howe, um cristão devoto que viaja para uma ilha remota escocesa para investigar o desaparecimento de uma jovem mulher. No lugar, ele conhece o líder religioso da pequena comunidade que realiza estranhos rituais pagãos, descobrindo haver algo maligno nas crenças daquelas pessoas. Em Um Homem de Palha, a autoridade religiosa da ilha perpetua as tradições folclóricas inventadas pelo avô para manter o controle dos ilhéus, que parecem acreditar nos rituais. Mesmo que ele não acredite no que diz, ele governa como se fossem reais. Já em Midsommar, lançado em 2019, Ari Aster elimina a figura de liderança manipuladora, preferindo focar na manutenção das tradições de uma comunidade isolada na Suécia, que realiza um festival local para celebrar o verão com rituais muito específicos de adoração pagã. Porém, os dois filmes apresentam personagens de fora da comunidade sendo confrontados com choques culturais e religiosos. Nem sempre o subgênero explora tradições autênticas, embora possam ser retratadas como tal. O cineasta e escritor Adam Scovell diz no livro Folk Horror, Hours Dreadful and Things Strange que o subgênero muitas vezes cria seu próprio folclore. Além disso, os costumes e crenças folclóricas diegéticas são frequentemente elaborados com o propósito específico de forjar o ambiente macabro de uma comunidade local primitiva, um repositório clássico de tradições e rituais muitas vezes transmitido oralmente dos membros mais velhos para os mais novos. É nesse ambiente que o folk horror se desenrola, seguindo um caminho diferente dos estudos de folclore do século XX, que adotaram um conceito relativista de que todos possuem folclore, independente do lugar. Um especialista no assunto, Scovell, desenvolveu o que ele chama de cadeia do folk horror, uma ligação de potenciais aspectos narrativos, estéticos e temáticos de causa e efeito que podem se somar para formar essencialmente o subgênero. Quando um filme tem vários desses traços ou elos da cadeia, ele pode ser chamado de um filme de folk horror. O primeiro elo da cadeia é o uso da paisagem e do meio ambiente para a construção da narrativa. Além de definir um forte tema estético para os filmes, a paisagem isola explicitamente os personagens e as comunidades. O folk horror e suas narrativas dependem de eventos localizados fora da sociedade moderna, tanto de maneira física quanto psicológica. Esse isolamento forma a próxima parte da cadeia e leva a comunidade a desenvolver uma moralidade distorcida e sistemas de crenças específicos. Essas crenças podem ser variadas, mas muitas vezes se manifestam em versões de paganismo, ocultismo ou até mesmo simples uso abusivo do cristianismo. Eventualmente, os sistemas de crenças levam a uma manifestação que pode ser genuinamente sobrenatural, como um fantasma ou um demônio, ou algum ato violento que eventualmente leva à morte. Essa manifestação do sistema de crenças é definido como o último elo da cadeia de folk horror de Scovell. Para o especialista, O Caçador de Bruxas de Michael Reeves, lançado em 1968, citado no episódio sobre bruxas no cinema, O Homem de Palha de Robin Hardy e O Estigma de Satanás, também citado no episódio sobre bruxas, dominaram por muito tempo a descrição do que é um folk horror, servindo como base para a associação de traços que formam o subgênero. Por exemplo, as três produções começam na paisagem. O Caçador de Bruxas começa com uma bela e tranquila paisagem isolada de uma pequena comunidade distante sendo perturbada por um grito. Já O Homem de Palha começa mostrando o protagonista voando sobre as ilhas rurais da Escócia, e eventualmente a paisagem da ilha que precisa investigar. E O Estigma de Satanás começa explicitamente na paisagem para enfatizar o vazio do lugar e a descoberta de um mal que vem do chão. Os três filmes também oferecem uma variedade de estruturas morais criadas pelo isolamento, além do eventual apelo que isso pode trazer. Em O Caçador de Bruxas, vemos uma série de torturas violentas e assassinatos em nome do cristianismo. Em Um Homem de Palha, a narrativa leva um sacrifício pagão, e em O Estigma de Satanás, uma criatura demoníaca realmente se manifesta. Não demorou para o folk horror perder espaço para outros gêneros cinematográficos e até subgêneros do terror, tornando-se por muito tempo apenas um rodapé na história do cinema britânico. A maioria dos filmes foi ignorado no lançamento e relegado à obscuridade.
À medida que uma nova geração de espectadores e de críticos começou a explorar essas produções, o subgênero passou a ser definido como um bom exemplo de terror britânico. Entretanto, mesmo que o folk horror seja enraizado nas Ilhas Britânicas e muitas das principais produções espelhem ansiedades britânicas sobre classe e colonialismo, existe uma tradição global do subgênero. O cinema de terror produzido no Sudoeste Asiático sempre se baseou em crenças folclóricas locais, como o clássico malaio Pontianak, lançado em 1957, o tailandês Vidas do Além, de 1999, o indonésio Os Escravos de Satanás, lançado em 2017, e os malaios Munafik, de 2016, e Ho, produção independente, de 2019. Já na Ásia Oriental, o Japão tem uma forte tradição de terror folclórico, embora a estética de seu folclore talvez torne os filmes da região companheiros visuais mais distantes dos britânicos. Filmes como Onibaba, de 1964, e Kuroneko, de 1968, ambos dirigidos por Kaneto Shindo, são fortes exemplos da cadeia de folk horror de Scoville, com pessoas isoladas em paisagens distantes ou mesmo se tornando algo demoníaco. O primeiro mostra duas mulheres que vivem em um pântano e matam samurais errantes, e o segundo segue duas mulheres que reencarnam como demônios gato que assombram uma floresta após serem mortas por guerreiros locais. Nos últimos anos, o subgênero viveu um mini-renascimento cinematográfico em países de língua inglesa, com filmes como A Bruxa, produção de Robert Eggers, lançado em 2015, e o já citado Midsommar. No cinema britânico, Ben Wheatley foi altamente influenciado pelo subgênero, apesar de misturar elementos folclóricos com outros gêneros, como no caso de Kill List, o segundo longa-metragem cinematográfico do cineasta. Ainda no cinema inglês, em 2018, o diretor Gareth Evans lançou Apóstolo, a história de um homem que entra em um culto religioso em uma ilha isolada para encontrar a irmã desaparecida. Mesmo que as raízes da definição sejam britânicas, toda a sociedade é assombrada por suas próprias histórias, e para escritores e cineastas que procuram escavar o passado, os tropos do folk horror provaram ser ferramentas resistentes e adaptáveis. O subgênero só precisa de alguém disposto a se aventurar por esses belos e apavorantes campos e explorar o desconhecido. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!